Hoje, em pleno século XXI, ninguém pode se tornar um sonhador alucinado com o objetivo de inventar sonhos do próprio coração para enganar pessoas, para iludir pessoas, para induzir as pessoas ao erro de acreditarem que aquele sonho que a pessoa inventa é real. Assim, quem faz isso de propósito ou deliberadamente está errando, e esse erro é muito grave e não pode ser cometido nem por você nem por mim em tempo algum. Isso deve ser combatido claramente por você e por mim, fortemente, com força mesmo, porque Deus não aprova tal coisa em tempo algum. É isso que precisamos entender. Não podemos brincar com Deus sobre essa questão, como muitos hoje estão fazendo por aí. Deliberadamente, de propósito mesmo. Eles inventam esses sonhos, alucinados na mente deles, carnal, e querem lançar esses sonhos sobre outras pessoas, com o objetivo claro de enganar as pessoas, de persuadir elas a acreditarem nesses sonhos, que na verdade são falsos, não são verdadeiros. Então, é preciso entender que não podemos cometer isso em tempo algum, porque o seu objetivo e o meu objetivo deve ser temer a Deus acima de tudo. Esse temor em nossos corações, ele vai impedir que possamos cair nesse erro de sermos sonhadores alucinados. Porque essa alucinação, ela causa um mal tanto em quem tem esses sonhos alucinados, como naqueles a quem esse sonho vai ser falado, com o objetivo de enganar as pessoas. Então, é preciso que entendamos hoje que não podemos cometer esse erro. Porque, mais do que você ou de mim, nosso próprio Deus e Pai está olhando. Ele sabe quem faz essas coisas, de propósito. Porque ele vê quem é o mentiroso nessa questão. Porque, por exemplo, os sonhos que José teve e até interpretou eram sonhos verdadeiros. Então, aquele sonho que ele teve, que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, era algo que iria se cumprir futuramente, como nós podemos ler lá no livro de Gênesis, né, que fala sobre essa questão. Então, é preciso entender isso hoje. Aquele sonho que José teve foi um sonho que iria ter um propósito no futuro. E ele se cumpriu mesmo. Mas os sonhadores alucinados, eles falam sonhos inventados. São sonhos mentirosos, enganosos. Esses nunca vão se cumprir. E quando não se cumprem, a pessoa que falou isso, ela está em maus lençóis. Ela passa vexame, passa vergonha. Ela é vista como uma pessoa falsa, digamos assim, que enganou muitas pessoas. E esse engano tem que parar definitivamente. Então, eu vou ler aqui 2 textos que falam um pouco sobre essa questão. O primeiro texto está aqui no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Vamos ler aqui, ó. A palavra é bem clara e simples. Está escrito assim, ó. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor,
vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, a palavra aqui é bem clara. Para não dar ouvidos a esse profeta ou sonhador que falou ali alguma coisa sobre um sonho que não é real. É com o objetivo dele te tentar induzir a levar você para outro Deus. E o nosso Deus e Pai, ele repreende isso. Ele não quer que isso aconteça em tempo algum. Então, ele quer que estejamos no Deus vivo e verdadeiro, para que possamos amar a ele acima de todas as coisas, com interesse de coração, servi-lo com integridade, com objetivo, com propósito mesmo. Então, é isso que tem que acontecer. Então, se você der ouvidos a esses, como ele diz aqui, ó, a esses profetas, deixa eu ver aqui, como é que diz que é? A esses profetas que fazem um sinal, um prodígio. Então, você não pode dar ouvido a essas pessoas, que eles se baseiam em sonhos. E isso é errado. Então, é preciso entender isso hoje para você não cair nesse erro, nesse engano, que pode te prejudicar em muito a sua vida espiritual e até física mesmo. Você pode sofrer várias consequências gravíssimas na sua vida por causa disso. Porque está escrito aqui que esses tentavam convencer essas pessoas a ir para outros deuses que eles não conheciam, deuses falsos. Então, é preciso entender essa questão hoje, para você não cair no erro em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Jeremias. Vamos ler aqui. Jeremias, capítulo 23. Vou voltar algumas páginas aqui. Jeremias, capítulo 23, versículo 25 e 26, depois do 32. Então vamos ver aqui o versículo 25 e 26. Onde está escrito assim, ó. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Então, quando eles vão proferir esses sonhos são mentiras que eles proclamam com as suas próprias bocas, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Então, esses sonhos que eles inventam é um engano do próprio coração deles. É algo falso, não é verdadeiro. Então, não dê ouvidos a esses homens em tempo algum. E hoje, infelizmente, existem muitos deles por aí, que infelizmente estão se baseando nesses sonhos que eles inventam do próprio coração e falam isso, mas é tudo falso. Não é verdade em tempo algum. Então, não acredite neles, não caia nessa balela, nesse engano, que infelizmente hoje está engodando muitas almas, porque muitas pessoas acreditam quando eles começam a falar esses sonhos, dizendo que Deus falou para eles esses sonhos, enfim. Eles fazem isso com o objetivo de enganar as pessoas. Não caia nesse engano. Então agora eu vou ler aqui o versículo 32, desse mesmo capítulo. Está escrito assim, ó. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Então, aqueles que profetizam sonhos mentirosos, Deus está contra ele. Mas você e eu devemos ser contra eles também. Com certeza. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam
e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Então, muitas pessoas hoje estão sendo levadas ao erro por causa desses homens. Ao erro mesmo. É isso que devemos nos conscientizar. Para não darmos lugar à ocasião para esses sonhos que eles inventam por aí, do próprio coração. Ele continua dizendo aqui, ó. E os contam. E com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Então, Deus não enviou esses homens e nem outorgou a eles a ordem de fazer tal coisa. Eles fazem por conta própria. Esse é o mal que eles praticam deliberadamente, de propósito mesmo, para fazer o povo errar, acreditando nesses sonhos mentirosos que eles inventam do próprio coração. E aí ele termina aqui dizendo assim, ó, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, nenhum proveito eles trazem ao povo quando eles começam a proferir esses sonhos alucinados, inventados, mentirosos, enganosos. Nenhum proveito pode vir disso para ninguém em tempo algum. É isso que devemos entender. Essa mensagem foi para abrir os olhos de muitas pessoas, para fazer elas caírem em si, caírem na real. E quando elas caírem na real, elas não podem mais dar lugar ou espaço para esses homens. Tem que combater eles com o peso da verdade, como está escrito aqui nesse texto. Então, essa é a mensagem de hoje para a igreja de forma geral. É isso que eu espero que aconteça com as pessoas, para que elas evitem esses homens e fujam deles. E consultem apenas a Deus, para que Ele vos fale a verdade que vocês devem ouvir. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.